Papo de Luta. E óbvio, a gente começa, né, Carlão, falando aí da principal notícia da semana. A gente já sabia que ia ser uma luta dura onde tudo poderia acontecer, né, meu amigo? A Patrício Pitbull, infelizmente, nosso campeão duplo, não é mais campeão duplo, perdeu seu cinturão peso-pena, perdeu $1 milhão também, né, para esse talento americano, né, cara? É genial esse garoto mesmo, o Eddie McKee, 18-0 agora, 26 aninhos, 18 lutas, 18 vitórias. Surpreendeu o nosso Patrício aí com essa canelada aí. Primeiro ele fintou, né, a meia altura e depois jogou essa canelada no pescoço. Realmente, ele se comportou muito bem na luta, se impôs logo de início, ganhou o centro do cage, fez com que o Patrício ficasse de costas para a gaiola, e aí ele foi controlando a movimentação, fintando com os braços, dando ali a ilusão de que ia usar os punhos. Primeiro, fez o Patrício mudar a direção, né? Andando para cima do seu direto, visto que ele é canhoto, jogo espelhado. Quando o Patrício mudou a direção, ele jogou a canela, né? Ele fintou com a mão, jogou a canela, um chute de esquerda, um high kick, que pegou a canelada ali no pescoço do brasileiro, do Patrício, que já ficou grogue, e a partir daí foi uma questão de tempo, ele já emendou alguns socos, e ele foi até precipitado, né? Ele parou de bater, né? Achou que já tivesse vencido, mas o Patrício é um zumbi, já levantou ali grogue, mas buscando a luta, tentando se recuperar. Foi quando ele voltou e encaixou uma guilhotina em pé. Essa guilhotina favorece muito os caras longilíneos, os caras grandes. Eu gostava muito de usar esse tipo de guilhotina nos meus treinos, porque eu sou muito grande, então os caras menores do que eu não conseguiam defender da forma correta, né? Fazia posturar. Então eu conseguia encaixar a guilhotina, jogar o quadril para dentro, e aí fazia todo o movimento com o corpo, com o tronco, impossibilitando a defesa, e aí o golpe realmente asfixia, fica muito justo e perigoso. Realmente, essa guilhotina em pé para os caras grandes, quando lutam com caras pequenos, é muito eficiente. E foi isso que decretou a vitória aí do AJ McKee, lutando em casa, né? Papai vendo a luta, o Anthony todo feliz. Snoop Dogg também, né? Verdade, Snoop Dogg aí já tinha declarado, né, a torcida dele pelo AJ McKee. Eu até falei, rapaz, hoje com o Mano, né, com o Mano Santana, treinador de karatê do Patrício. Eu tive a impressão que o Patrício estava um pouquinho mais nervoso que o normal, mas ele falou que não, que realmente essa pressão que a gente viu do AJ McKee também rolou com o Chandler. Ele disse que o Chandler tinha um componente a mais, né, que existia uma coisa realmente pessoal. Essa a gente viu que o Patrício até deu uma acelerada ali na conferência de imprensa, mas era uma coisa mais para vender a luta. Nitidamente ele não tinha raiva do AJ McKee, tinha até muito respeito pelo pai do AJ McKee, mas na do Chandler não, tinha uma coisa de família que estava incomodando mais. E segundo o Mano, que estava nas duas lutas contra o Chandler, a pressão ainda era maior da torcida, xingaram muito o Patrício, então ele acha que não foi a questão de nervosismo, não. Como é que você viu, Carlão? Você acha que esse fator do cara estar lutando em casa, no bairro dele, isso pode ter empurrado, feito o cara entrar ainda mais motivado? O que falamos, né, no último Papo de Luta sobre esse mesmo confronto e o fato do atleta lutar em casa. Tem uma faca de dois gumes, podemos colocar dessa forma, porque ao mesmo tempo que pode empurrá-lo para uma luta, pode também fazer com que o peso da luta seja muito grande para ele. No caso do AJ McKee, ele se comportou muito bem, ele foi impositivo, ele fez o que ele tinha que fazer, porque ele sabe que para um cara como o Patrício, que tem uma habilidade de movimentação, tem um bom footwork, é pegador e experiente, você não pode dar muito espaço. E ele se impôs, ganhou o centro do cage, fez o Patrício andar para trás, o Patrício ser meio que a caça, e ele o caçador. Ele sabia que ele não podia ir de frente para o Patrício, pela velocidade do Patrício e os contragolpes dele, e então o que ele fez? Ele usou os pés, as pernas, utilizando sua maior envergadura e surpreendendo o Patrício na caminhada. Quando ele fez o Patrício caminhar para o seu lado bom, ele conectou a canelada, fintou a mão e conectou a canelada. Ele criou uma cortina de fumaça
que o Patrício não soube fazer leitura. Então, foi todos os méritos para o Edir Maqui, um cara realmente um jovem atleta, com pleno vigor físico, muito fisicamente privilegiado, técnico e foi inteligente, se impôs. Talvez a luta poderia ser diferente, lógico, são dois grandes lutadores e já tinha e sabia, e todos nós, né, eu pelo menos fui muito incisivo nisso. O Patrício é um lutador muito completo. O Patrício é um lutador diferenciado e o Patrício tinha todas as condições de vencer. Eu acreditava, inclusive, numa luta longa onde o Patrício usasse sua experiência para vencer o Edir Maqui. Mas o Edir Maqui veio se comportando como um campeão, veio se comportando como um caçador e soube usar os artifícios do cage, a movimentação, o controle posicional, fazendo que o Patrício andasse para onde ele queria, ou seja, ele cortou os ângulos, fazendo que o Patrício desse o passo para o seu lado bom, que é o lado esquerdo. Ele é um canhoto, e um canhoto pegador, mostrou isso usando os pés. E agora a gente deve ter, tudo indica, né, Carlão, que o Scott Coker não vai perder a chance, né, de fazer essa revanche e ir nos pesos leves, uma vez que o Patrício, o Edir Maqui já disse que quer subir para o peso leve, que ele está tendo dificuldade de bater o peso pena, ele quer o cinturão de cima, e quem tem o cinturão de cima é o Patrício, então a fome com a vontade de comer, quer dizer, o Scott Coker vai ter a oportunidade de dar ao maior campeão da história do Bellator a chance da revanche imediata, pegando o campeão peso pena na divisão dos leves. Se o Edir Maqui vencer nos leves, ele já fica com os 2 cinturões, né? E agora, isso já gera, até a nossa charge do Davi aí fala sobre isso, Léo, pode jogar ela aí, que é exatamente o que o Albarracín disse, né? Após a luta, vamos fazer essa revanche, então, no Brasil, né? O Coker já começou a falar de botar o campeão dele contra outros eventos e tal, e o Albarracín deu uma ideia muito boa. Falou, a gente não vê aqui lutar em Los Angeles, o Patrício Pitbull era o campeão absoluto, aceitou vir lutar no bairro do Edir Maqui. Não é nada mais justo de fazer essa segunda luta pelo cinturão dos leves no Brasil, né? E aí o nosso Davi Carvalho, aí, sempre com sua charge genial, pegou aí o nosso Eric Albarracín, botando Patrício Pitbull no carrinho, no cinturão dos leves, chamando, né, o Edir Maqui para fazer essa segunda luta no Brasil, né? A gente sabe que é muito difícil, né, Carlão? O Bellator já tentou vir para o Brasil, é complicado, né? É exatamente isso que eu iria falar, Alonso. O Bellator já tentou vir no Brasil e as negociações não andaram. Eu não sei quem é que a empresa de promoção de eventos que eles utilizaram no Brasil, mas as conexões não foram bem feitas e a coisa não se concretizou. O Brasil tem um preço elevado para fazer evento, o custo do Brasil é alto, não é baixo, quem faz evento sabe disso. Apesar dessa diferença do dólar favorecer aos gringos, eu não sei se isso seria viável. E, primeiro, se o Scott Coker quer fazer isso, né? Se para ele é interessante fazer isso no Brasil. De qualquer forma, essa revanche é mais que merecida e vai ser muito interessante que seja na categoria de cima. Carlão, agora falando, né, o Pitbull, ele tem um histórico de lutar, né, como todo grande campeão, tem gente que se abala, fica psicologicamente abalada após uma derrota, e ele é o oposto disso. Como ele postou hoje no Instagram dele, né, eu não fui setado para perder, eu fui um cara que nasci para vencer, então ele já está certamente pensando no que fazer. Eu falei com o Mano Santana hoje, eles já estão com uma contra-estratégia, né, para surpreender. O Mano reconheceu que o Edir Maqui o surpreendeu com a tática dele, e agora certamente eles vão vir com armas novas no xadrez do MMA, né, cara? O Pitbull venceu as 2 revanches contra o Daniel Strauss e o Pat Curry. As 2 vezes que ele perdeu, ele, na luta subsequente, venceu ambos, né? O que você acha que ele pode trazer, Carlão, para surpreender o Maqui numa revanche? Eu acho que o plano de luta é não deixar o Maqui gostar da luta, usar sua envergadura, os cortes de ângulo, ele se impor, ele começar a fazer o Edir Maqui andar de costas na grade e errar na passada,
fazer ele entrar no jogo do Pitbull, entrando numa distância correta, uma distância que é favorável. O Pitbull tem esse trabalho de footwork, de entrar e sair, né? Que é muito do karatê, né? De entrar e sair com velocidade. Usar isso a seu favor. Agora, sempre é uma incógnita, né, Alonso? Por mais que nós possamos fazer previsões, probabilidades, estratégias, desenhar o que é feito aqui e acolá, a gente tem que lembrar que o Edir Maqui também vai trazer novos elementos, ainda mais que ele está subindo a ladeira, né? É muito jovem, buscando novos recursos, novos caminhos. Então, vai ser se essa luta realmente se concretizar, vai ser um grande confronto, um duelo de estrategistas. Quem fizer a melhor estratégia e na hora conseguir impor essa estratégia, com certeza irá dar um passo à frente. E são dois caras com poder de nocaute, então é mais uma luta que provavelmente não terá 5 rounds.